Vitor Xavier, sua opinião, por favor, João, sobre mercado do Galo. Diferente, né? O Galo fazendo novas apostas para essa temporada. Bom dia, João. Bom dia, um abraço, Thiago, um abraço pro ouvinte do Rádio Esportes da Itatiaia. Ô, Thiago, é um mercado diferente de um clube que precisa fazer diferente. O Atlético não pode fazer o mesmo que fez nos últimos anos, porque o Atlético precisa mudar o perfil do seu elenco. Nós terminamos o ano passado e temos que ser coerentes, dizendo que o Atlético estava com um time envelhecido. Se o Atlético estava com um time envelhecido, o Atlético precisa rejuvenescer o seu elenco. E não vai rejuvenescer o elenco contratando medalhão. Você vai rejuvenescer o elenco contratando jogadores mais jovens, jogadores que têm um potencial grande para crescer, para explodir e para dar os dois retornos que o Atlético precisa. O Atlético precisa do retorno técnico e o Atlético precisa do retorno financeiro. Futebol não é sustentável contratando apenas jogador em fim de carreira. Time que só contrata jogador que foi para a Europa, encheu o bolso, ganhou a vida e que volta para encerrar a carreira, raramente dá certo um clube, não estou dizendo um time, né, de uma temporada, estou dizendo de um clube. Raramente dá certo com jogadores apenas com esse perfil. Você pode ter alguns jogadores com esse perfil e eles são importantes. Quer um exemplo disso? O Hulk é um dos maiores ídolos da história do Atlético e é um jogador desse perfil. Um cara que construiu a carreira no exterior, ganhou muito dinheiro, construiu uma história belíssima lá fora e voltou aqui para coroar a sua trajetória, entregando tecnicamente e muito ao clube. Mas você não pode ter um elenco só com jogadores desse perfil. Você precisa ter o cara novo, o cara jovem, que vai te entregar tecnicamente por 1, 2, 3 temporadas e que você vai fazer dinheiro vendendo esse cara pro futebol do exterior. E aí, para você ter esse tipo de jogador, você precisa buscar o jogador ali com 20, 21, 22 anos. Para esse cara ter 2 grandes temporadas e ser vendido pro futebol europeu. Não existe prato de comida grátis. Pega aí o Palmeiras, que é o time que mais fez negociações nos últimos anos, e vê quantos jogadores o Palmeiras revelou e quantos jogadores jovens o Palmeiras contratou e revendeu. Pega o Flamengo e vê quantos jogadores o Flamengo revelou e quantos jogadores o Flamengo vendeu. O Atlético vem de uma crise grave dos anos anteriores na sua categoria de base. Então o Atlético precisa, nesse momento, até a sua categoria de base, superar ali. Desculpa, Thiago. Até superar essa transição de jogadores ali com sub-17, sub-20 e essa turma chegar, o Atlético precisa contratar jogadores com esse perfil de 21, 22, 23 anos, para serem jogadores com capacidade técnica de entrega e também jogadores com capacidade de uma negociação futura. Então eu concordo com a análise da Nath quando ela diz que o Atlético muda o perfil do ano passado e nós mesmos criticamos isso no ano passado. O Atlético termina uma Copa Sul-Americana com 4 atacantes que estavam acima dos 30 anos, né, uma média ali de 33 anos no ataque, e o Atlético termina o Campeonato Brasileiro sendo criticado por isso. Então, não adianta a gente terminar um ano criticando o ano do Atlético por estar com um elenco envelhecido e quando o Atlético busca fazer diferente, a gente também criticar. Então, eu acho que está certo o Atlético quando tenta mudar o seu perfil para algo que é mais sustentável no futebol e principalmente buscando jogadores que são boas revelações do futebol sul-americano, como a gente tem visto o Flamengo fazendo, o Palmeiras fazendo. É esse o caminho natural do futebol brasileiro. Só chegou a hora de conquistar o seu GWM com as melhores condições do ano. Aproveite taxa 0 em 36 vezes, valorização do seu usado na troca, taxa 0 e o seu seminovo
valendo mais. A tecnologia, o desempenho e a inovação que te levam mais longe. Bamac GWM, Racha, Pampulha e Contagem. Consulte condições, desacelere, seu bem maior é a vida. E só para encerrar, Thiago, concordo também com a fala da Nath e do Marques. Talvez as grandes contratações para o Atlético investir pesado sejam as contratações de um grande atacante, um fazedor de gols, um camisa 9, porque essa contratação o Atlético gastou muito ano passado, que foi o Júnior, o Júnior que não deu certo, né? Que veio do Botafogo. E o Júnior Santos, obrigado, estava com o Júnior César na cabeça. O Júnior Santos não deu certo. E um grande volante cabeça de área que o Atlético carece também. Então, sejam talvez as duas contratações que o Atlético precisa investir pesado, contratar jogadores que cheguem para resolver o problema. E essa é a minha expectativa, Thiago.